Olá, povo querido e abençoado do nosso Deus, passando aqui no canal Apóstolo Valdemiro Oficial e na rede mundial de rádio e televisão para te abençoar. Com uma palavra, né? Daqui a pouco a oração, tá? Por você. E você pode se inscrever aí no canal Apóstolo Valdemiro Oficial e pode sustentar a obra de Deus, né? O trabalho, ajudar, investindo nela, sendo fiel no seu dízimo, na sua oferta, na sua ajuda à obra. Não é na conta do Valdemiro, da Francileia, você sabe disso. Em novembro, dia 25 deste ano, de novembro, né, a Bispo e eu vamos completar 45 anos de ministério. Talvez você não tenha isso nem de vida ainda, né? Mas nós vamos completar 45 anos. E nesses 45 anos foram muitas as amarguras, as angústias, as tribulações, os maus tratos, perseguições. Jesus disse, o mundo jaz no maligno. E principalmente tem diferença de um país para o outro, também numa ação para outra. O Brasil é extraordinário, um povo extraordinário. Mas alguns daqueles que são investidos de autoridade, que se acham donos, e acham que pode ditar as regras e dizer o que vamos pregar. A mim não. A mim ninguém vai dizer o que eu vou pregar. Não interessa que tipo de autoridade, o tamanho dela, a mim ninguém vai dizer o que eu vou pregar. Vou pregar o que Jesus mandou, a palavra de Deus. Doa quem doer, me prendam, me matam, façam o que quiser. Tentam destruir a minha imagem. Eu vou pregar a palavra de Deus. E enquanto eu pregar a palavra, você vai ver o leproso purificado, você vai ver o paralítico andando, o cego enxergando. Manda eles fazerem isso. Os que têm diploma, carteira, caneta, os que dão carteirada torta à direita, prende, solta, mandam prender, mandam soltar a hora que bem entende. São ditadores, são arrogantes, prepotentes, vaidosos e que rasgam a Constituição Federal. Manda eles profetizarem na vida de um leproso, de um cego, de um paralítico. Então manda investigar essa obra aqui, esses milagres que eu mostro. Já fazem isso há muitos anos, né? E aí constata a veracidade dos fatos e não mostra. Então, eu vou pregar a palavra de Deus. Não vou pregar que isso, aquilo, essa ou aquela autoridade quer. Eu vou pregar a palavra de Deus. E nesse exato momento, minha Bíblia está aberta aqui em Abacuque, no capítulo 3. Tá? Abacuque, capítulo 3. Deixa eu ver aqui. A partir do versículo 17. O profeta estava numa fase difícil e o povo, né, que se desviou da presença de Deus e entristeceu o coração de Deus, estava prestes a ser arruinado. Deus estava tirando da terra as bênçãos dele, o socorro dele. E este homem sabia que ia enfrentar dificuldades e lutas, como nós temos enfrentado. Eles têm, com decisões arbitrárias, tirado templos da igreja e nos maltratado, enfim. A igreja tem sofrido muito com os maus tratos, as perseguições, enquanto aqueles outros zombam e dizem tanta coisa errada, tanta coisa maligna a respeito da obra de Deus em nossas vidas. Mas o que diz a palavra em Abacuque 3,17, assim, o homem de Deus, ainda que a figueira não floresça. Olha só. Você sabe que é uma figueira, né? Uma figueira produz o quê? Figos, né? Em diferentes regiões do país nós temos a produção de figos, que faz aquele doce delicioso, né? Ainda que a figueira não floresça. Isso era comum na época dele. E se ela não floresce, ela não produz, não é isso? E ainda que não haja fruto na vide. Vide é a videira que produz a uva, que faz o vinho, faz o suco da uva, né? Enfim, há muitos derivados, a geleia, né? E assim por diante. Como a cultura do figo e da uva era muito grande naquela região, ele usou para ilustrar, para que eu e você pudéssemos entender que a fé e a esperança do homem, elas não podem estar condicionadas a aquilo que Deus fez,
ou está fazendo. A minha fé não depende do que Deus vai fazer hoje ou fez no passado. Não. Nem a minha esperança. A minha fé está naquele que é o dono de tudo. Ele é o dono da minha vida. Ele é o dono do meu espírito, do meu fôlego. Ele é quem fez o meu corpo no ventre da minha mãe. A minha fé e confiança estão em Deus, não estão em homens. Então, assim deve ser a sua. Então ele diz assim, ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. O que é o produto da oliveira? É a azeitona que produz o azeite, né? Fica xoxo. O que é o produto da oliveira? O que é o fruto mentiroso? É aquele que fica xoxo. Você já deve ter visto uma espiga, quem é do interior sabe, uma espiga de milho que tem só palha por dentro, aquele restolho xoxo, num granulô, né? Num granulô, então fica xoxo. E o trigo, né? E eles assim, as culturas mais conhecidas, né, da época, hoje ainda, em algumas regiões são ainda, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, na videira, e o produto da oliveira minta, e nos campos, quer dizer, e os campos não produzam mantimentos. Nosso mantimento vem da terra dos campos. Aí ele vai para os pecuaristas, ó, e as ovelhas sejam roubadas do aprisco, arrebatadas, né? E nos currais não haja gado. Olha só. Todavia, eu me alegrarei em Deus, no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça, que é o veado, né? Que é rápido, é ágil, e me faz andar altaneiramente, com a cabeça erguida, tá? Então, a previsão do servo de Deus, do profeta, naquela fase que estavam vivendo, era que faltasse alimento, chuva, enfim. E ele disse, ainda que tudo isso me aconteça, né? Que leve as minhas ovelhas, meu gado, do curral, ainda que a lavoura não produza, eu, todavia, vou me alegrar em Deus, vou confiar em Deus, vou esperar nele. Na verdade, ele está sugerindo que você não desista da fé e da esperança, ainda que o seu momento não seja bom, talvez a sua fase não seja das melhores, não é verdade? E eu que já vivi bons e maus momentos, né? Muitos maus momentos e bons momentos, eu sei que a escuridão, ela não dura muito, né? Ela dura no máximo 12 horas, depois vem o sol, vem o dia. A noite não é eterna, né? A chuva não fica para sempre, também nem o sol. Então, você pode estar vivendo um período de escuridão, de noite, de trevas, de angústia, mas é certo que o seu coração vai se alegrar, que a sua alma vai exultar em Deus. O que não pode é desistir dele, é desistir da fé, da esperança, da confiança em Deus. Imagina se a gente deixa de confiar em Deus. Confiando, já nos deparamos com fases difíceis na vida. Confiando, crendo, buscando, esperando nele, já temos momentos difíceis. Imagina se a gente desiste, não é verdade? Então não abra mão da fé. Eu não estou falando de religião, nem de profeta, nem de homem, muito menos de líderes do secular e fora, que infelizmente a grande maioria busca os próprios interesses e lançam promessas vazias. Uma grande parte dele vive de mentiras, dominando cabecinhas fracas. Você me perdoa falar isso aí? Por isso perseguem a obra. Mas nós confiamos em Deus, no Deus da Bíblia, o Deus da nossa salvação. Confia nele, tá bom? Prepara o seu coração e vamos orar em nome de Jesus. Um beijo no coração de todos. Graças a Deus. Vamos falar com Deus então. Pega o seu copo com água, né? Coloca diante da televisão, do celular.
E não se esqueça de compartilhar depois com os amigos, com as pessoas doentes, tá? Nosso Deus e nosso Pai querido e amado, nós entramos em oração na Tua presença, em o nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E diz a Tua palavra: invoca-me e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes ainda. Tem muitas coisas que muitas pessoas não sabem. Nós mesmos não sabemos todas as coisas, mas aquele que está doente, acometido de uma enfermidade mortal, ele não sabe que o Deus da Bíblia, que o Deus do universo, que o Todo-Poderoso, pode prolongar os seus dias, como fez com o rei Ezequias, e pode exterminar, eliminar do corpo dele as enfermidades, as doenças. Mesmo que seja um câncer, mesmo que seja uma doença mortal, um quadro irreversível, o Senhor Deus Todo-Poderoso pode curar agora. Então eu peço, cure essa pessoa agora, Pai. Tira essa pessoa do leito de morte. Reverta o quadro dela, a situação, para a surpresa da ciência, dos médicos. E abençoa também, Pai, essa criatura que ora conosco e que crê e que espera no Senhor. Ela sabe que isso está oculto ainda aos olhos dela, porque ela não tinha clamado. Mas clamando, sabe que o Senhor vai realizar o milagre. Então realiza, Pai. Cura o enfermo, o diabético, o paralítico, o cego, o leproso, o aidético, aquele que ficou com sequelas da Covid, que seja o fim dessas sequelas agora. Abra portas gigantescas na vida financeira, na vida familiar desta pessoa. Restaura o marido, a esposa, os filhos. Cuida das finanças, cuida dos empreendimentos, dos negócios. Faz o que os homens não podem fazer. Porque a esperança do teu povo é o Senhor. O Senhor é o nosso galardão. O Senhor é a nossa esperança. No Senhor está a nossa fé. Não na religião, nem nos homens que passam, que são vulneráveis. Foi o Senhor mesmo quem disse que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Mas não é assim o coração do nosso Deus. Tem misericórdia de nós e perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. Pai, alcança essa criatura, independente da religião. Abençoa os católicos, espíritas, evangélicos de todas as denominações, os não religiosos. Alcance a todos que dependem do Senhor e esperam no Senhor. Põe a sua mão poderosa. Meu Deus, guarda o coração de cada um de nós. Abençoa os bispos, pastoras, pastores e missionárias, obreiros, funcionários, os patrocinadores, os amigos da sua obra, os que sustentam a sua obra. Consagra esta água e quem beber receba vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Beba da água abençoada. Esteja conosco em uma de nossas igrejas Mundial do Poder de Deus nesse final de semana, buscando a Deus, a presença dEle, o Espírito dEle. Na verdade, o que se move no homem, e o que pensa, o que fala, o que vive, é dele. Jó capítulo 34, a Bíblia diz que se Deus se voltasse contra nós, o seu coração, e tirasse o fôlego que nos deu e o espírito, nós expiraríamos, morreríamos. Então tudo é dele. É necessário depender dele, tá? Esteja conosco, então, procure a Igreja Mundial mais próxima da sua casa e certamente Deus vai te alcançar. Que Deus abençoe
a Colômbia. Estaremos em Santa Marta, na Colômbia, no dia 20 de julho, com o bispo Ricardo e sua esposa. Uma mega concentração. E com todo o apoio das autoridades ali, o prefeito de Santa Marta, que Deus abençoe o nosso prefeito lá na Colômbia, em Santa Marta, que está dando todo o apoio à obra de Deus. Que Deus continue te iluminando, prefeito, e que te dê muito mais autoridade do que já te deu. Parabéns pela postura, pelo carinho com a obra de Deus. Nos veremos, nos conheceremos aí em Santa Marta, na Colômbia, no dia 20 de julho, tá bom? E nós vamos ficando por aqui. Você pode ajudar essa obra, sustentar esse trabalho. Você nunca viu o meu Pix, a minha conta aí, porque o que eu peço não é para mim. Eu mesmo sou um dos que contribui com a obra, através das minhas obras, dos meus livros, dos meus trabalhos, tá? E dos meus comerciais que eu faço. Então, que Deus abençoe grandemente você. Esteja conosco no Brás, na Mãe, na sede, onde a unção é maior. Esse domingo vai estar o bispo Jorge e a pastora Nina. Eles vão estar ministrando nesse domingo, tá bom? Eu estou recuperando um pouco aqui a minha voz após a concentração do Ceará. Aliás, mandar um beijo para o Ceará, povo extraordinário, o Nordeste inteiro. Deus fez maravilhas ali, numa mega imposição de mãos. Estou com os braços doces ainda, como diz lá em Minas, porque é muita gente, né? E eu já tenho a idade de aposentar. Só não me aposentei porque eles vão roubar meu dinheiro, né? Vão roubar minha aposentadoria, então... Mas eu já tenho idade de me aposentar, eu tenho quase 50 anos de trabalho já. Mas como vão mexer, então eu larguei para lá. Já é pouco, ainda rouba, né? Aí você fala que eu sou enjoado. Sou enjoado, tem que meter em cana mesmo essa raça. Tem que meter em cana. Pior que mente, o povo acredita, mas tudo bem, vamos em frente, né? Se é outra hora eu falo com vocês. Um beijo, fiquem com Deus, Deus abençoe.